A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos mais uma vez com a Hora da Palavra 3.7. Agora eu quero trazer para os irmãos uma pré-aula, a pré-aula da lição de número 8, que tem como tema: as causas da desunião devem ser eliminadas. Terceiro trimestre, 2020, nós estamos estudando aqui os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Sou o evangelista Cícero, trabalho junto com o pastor José na Assembleia de Deus, Ministério Encontro com Deus, no estado de Pernambuco. Quero pedir a você que se inscreva no canal, toca aqui no vermelho aqui do lado, abaixo, inscreve-se, toca no joinha para divulgar. Toda semana nós estamos colocando sempre aí uma pré-aula para os irmãos estarem ficando por dentro das lições. E esse canal tem sido um canal de bênção para a vida das pessoas. Muita gente tem testemunhado em outros estados, em outras cidades, nossas famílias que estão longe, mas não longe de Deus, longe de nós, mas não longe de Deus. Então é importante divulgar, divulgue mesmo, compartilhe com sua família. Vamos aprender a respeito desta lição, né, que a desunião ela deve ser eliminada, deve ser tirada do meio do povo de Deus. Já iniciamos com o versículo, que é o versículo que traz muito aqui aos nossos corações, no Salmo 133, que fala a respeito do sacerdote Arão. Vejamos aqui, Salmo 133 e o versículo 1 em diante, nos fala assim. Depois nós iremos para a lição, para aprendermos um pouco neste dia, nesta noite, nesta tarde. Eu não sei que hora você vai ver, mas o importante é que você veja, que você compartilhe. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Versículo 2. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hebrom, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Meus amados, este versículo é um versículo que é usado muito a respeito da união, fala a respeito da bênção de Deus, quando Deus derrama a sua bênção sobre o sacerdote, o irmão de Moisés, Arão. A importância de viver unidos, de vivermos sempre em união. Quando regressaram do exílio babilônico, que Neemias foi para Jerusalém, a Bíblia nos relata, a Bíblia nos fala que aconteceu algo que deu muita dor de cabeça para Neemias. O que aconteceu, evangelista Cícero? Vejamos aqui na leitura bíblica em classe, Neemias 5, versículo 1, versículo 6 até o 9, diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Olha que interessante, seus irmãos. No versículo 6, ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito eu me enfadiguei. E considerei comigo mesmo, no meu coração, depois pelejei com os nobres, com os magistrados, e disse-lhes: ousura tomais cada um do seu irmão, e ajuntai contra eles um grande ajuntamento. E disseram-lhe, no versículo 8, não resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses, e vós outra vez vendereis os vossos irmãos, ou vendecia a nós? Então se calaram e nada puderam responder. Olha que interessante. Os judeus tornaram para Jerusalém, Deus abençoou, Deus trouxe de volta o seu povo. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles começaram a restaurar a cidade, porque Zorobabel já tinha restaurado o templo. Nas lições anteriores nós vimos isso. E agora eles estavam tendo problemas financeiros, problemas com comida, falta de comida, falta do mantimento. E eles começaram a tomar emprestado aos irmãos mais ricos, os pobres tomando aos irmãos mais ricos. E o que se sucedeu foi que chegou o período de pagar a dívida e os irmãos mais pobres, eles questionaram porque os juros estavam sendo abusivos. Os juros estavam muito altos, então foi uma dor de cabeça para Neemias, porque Neemias tinha que resolver essa situação. E aí, quando Neemias
ele foi resolver essa situação, ele começou a perguntar, lançou-se uma pergunta dos irmãos. Vocês, meus irmãos, nós não viemos todos juntos do cativeiro, por que vocês outra vez colocam nós em cativeiro? Porventura vocês que foram comprados das nações, Deus trouxe vocês para Jerusalém, vocês venderiam seus irmãos ou até a nós mesmos? Vocês teriam coragem de vender a nós? Olha que palavra, olha que pergunta Neemias fez sábia a eles. E eles calaram-se e nada puderam responder. Por quê? Porque eles estavam cobrando juros abusivos. Não é que o juro seja errado. Existe o juro da lei. Porém, quando o juro ele está acima da lei, quando está acima do que a lei fala, ele se torna abusivo. E aí vai falar em Levítico, vai falar no início lá nas leis que quem fizesse tal coisa deveria ser punido, não cobrasse os juros abusivos entre aqueles que eram emprestados. E muitos estavam sendo escravizados, levados presos, estavam sendo levados para trabalhar nos campos. E aí nós entendemos por esta mensagem que nós também fomos presos, nós também fomos escravos, espiritualmente falando. E Jesus nos comprou, Ele nos remiu, Ele é o nosso remidor. Ele nos comprou das mãos do nosso inimigo, a qual antes nós andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade dos gentios, e a Bíblia nos diz que nós éramos por natureza filhos da ira, como outros agora estão sendo. Então o que acontece? Jesus ele está sempre comprando pessoas para o seu reino. A salvação está diante dos nossos olhos. Nós é quem devemos reconhecer, porém o chamado já está diante de nós. Nós devemos reconhecer. Então, a Bíblia nos relata aqui que Neemias teve esta grande dor de cabeça, esse grande problema para resolver. E aqui no ponto central diz, Cristo derrubou o muro de separação que havia entre os gentios e os judeus, tornando-os uma verdadeira família em Deus. Existia uma divisão entre os judeus e os pagãos, ou os gentios, o povo de fora que pagava votos. Então o que acontece? O que foi que Deus fez? Derrubou o muro de separação. É Isaías escrevendo no capítulo 59, ele diz assim no versículo 1: o que faz divisão, o que faz uma fronteira entre os pecadores e Deus é o pecado. Tirai o pecado e o Senhor se aproxima de vós. Limpai as mãos. Ou seja, o Senhor está sempre chamando o povo a arrepender-se. Está sempre chamando o povo a vir a Ele. E aí nós vemos aqui, no primeiro tópico, que diz assim: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. A união que a igreja demonstra ao mundo traz um testemunho. Por quê? Porque quando a igreja ela é unida, quando a igreja ela trabalha em união, em comunhão, é um testemunho para quem está fora. O povo olha e diz, eu vejo o amor de Deus naqueles irmãos. Então é importante que haja amor entre os irmãos. É muito importante que haja amor entre os liderados e o seu líder. Há muito respeito também, há de se ter muito respeito e não se deve levantar-se contra a liderança, não se deve levantar-se contra o seu pastor, o seu líder, fazendo mutim, fazendo reuniões secretas. Eu não estou falando isso porque isso não acontece, porque a gente sabe que isso acontece em várias, não sei que igreja você é, mas você sabe que essas coisas acontecem às vezes. Então, não se pode haver desunião entre aqueles que andam juntos. Porque como vai andar juntos se não estiverem de acordo, diz a palavra de Deus. E aí a Bíblia nos relata que o rei Assuero deu uma festa. E nesta festa, Avasti, a mulher dele, resolveu fazer uma reunião secreta sem a ordem do rei. E convidou as amigas. E aí quando o rei chamou, ela não quis ir. Então ela foi destronada do trono. Por quê? Porque ela começou a fazer reuniões secretas e começou a fazer tipo duas igrejas dentro de uma. Era uma igreja, mas agora tinha duas dentro de uma. Então, havia-se desunião. Quando Neemias ele começou a governar ali em Jerusalém, no capítulo 5, eu quero que você medite nesse versículo, no capítulo 5, no versículo de número, deixa eu ver aqui, que eu notei aqui no papel. No capítulo 5 de Neemias, o versículo 15, diz assim, Neemias, capítulo 5, versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e
tornaram-lhe pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor do Senhor. Olha que interessante, Neemias está dizendo. Todos os governadores que foram antes de mim, eles oprimiram o povo. Os governadores que foram antes de mim, eles fizeram com que o povo sofresse, cobrando os impostos caros, fazendo com que o povo pagasse tributos e ficasse na mão do governo, comendo o pão que o governo desse, né? E aí ele disse, mas comigo não, comigo é diferente, porque primeiro eu temo ao Senhor, e eu temendo a Deus eu farei o que o Senhor manda, e o que o Senhor manda é sermos bênção para o povo, trabalharemos juntos e venceremos juntos. E aí no livro de Provérbios 29, versículo 2 diz assim: quando os justos se engrandecem ou governam, quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina ou governa, o povo geme. Por quê? Porque o povo sofre as cargas impostas pelo ímpio, que não teme a Deus, mas quem teme a Deus quer o melhor para o povo de Deus. Então, Neemias, ele era um homem de Deus, um governador guiado por Deus, a qual ele começou ali a falar para os irmãos, para quem tivesse pegado algo emprestado, devolvesse, mas que quem fosse receber também, quem tivesse que devolver algo, deveria devolver-se o que recebeu, e não muito além daquilo, porque aí não seria justo com os irmãos, aqueles que tinham saído junto, tirando proveito um do outro. No tópico 2 diz, a união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só por seu sustento, como também até para pagar os impostos, os tributos ao governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo cada um com usura, quando aos mais pobres não conseguia pagar o empréstimo, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Então eles começaram ali a tomar as posses dos irmãos, deixar os irmãos ficar em desprezo. Então o que acontece? Neemias entrou na causa para o quê? Para interceder a favor dos pobres e também pela causa dos ricos. Porque também quem é rico não tem a obrigação de dar o que é seu para ninguém, mas porém também tomar tudo que o pobre tem, aí ficou difícil para o povo de Deus trabalhar. Ficou difícil para Neemias ali aquela situação. Porém, Neemias era um governo guiado por Deus. E o povo ia parar de gemer, porque estava na mão de um homem de Deus, estava um homem de Deus governando, o grande homem de Deus chamado Neemias. O segundo ponto diz, como explicar essa grande injustiça? Em primeiro lugar, era expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra os irmãos mais pobres, não lhe dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Nós vivemos num sistema em que às vezes os ricos esquecem que precisam dos pobres, e os pobres esquecem que precisam dos ricos. É um sistema. Eu trabalho, você trabalha para alguém, e esse alguém precisa do nosso serviço. Então é um sistema que trabalha em conjunto. E aí quando se há união, a bênção de Deus. Há uma história que eu contarei para você breve, nós irmos para o tópico 3 de derradeiro. Um fazendeiro, certa vez, ele, na época da escravidão, ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E o que ele fez? Chamou todos os empregados no amanhecer do dia, reuniu-se todo mundo, tirou o chapéu e pediu perdão a todos eles por causa da grande opressão e a carga pesada que eles vinham carregando há tempo, que eles vinham carregando, suportando ali no seu domínio. E ele tinha aceitado Jesus. Ele disse, eu quero pedir perdão a vocês, porque eu fiz vocês sofrer, mas a partir de hoje eu pagarei a vocês o trabalho que vocês trabalharam e vou também dispensar vocês para ir para as suas famílias. Vocês não são mais obrigados a ficar dentro dos meus territórios.
estarei dispensando os meus capangas, não precisarei mais deles e vou me virar agora pagando as pessoas para trabalhar. Quando ele fez isso, os empregados fizeram o quê? Todos eles disseram, não, nós não queremos ir embora, nós queremos continuar trabalhando para o Senhor. O Senhor nos pediu perdão e nós perdoamos, e nós queremos continuar na sua fazenda. O fazendeiro disse, então, já que é assim, cada um tome um pedaço de terra para vocês, plantem para vocês e trabalhem para mim, e aí eu pagarei a vocês o salário. Todos eles fizeram sua casinha ali nos territórios. Continuaram trabalhando para o fazendeiro agora por amor e não mais por obrigação. O que eu aprendo com isso é que Deus ele nos chama para trabalhar para Ele com amor. E Deus há de recompensar o trabalho de cada um. Segundo as Crônicas 15, 7 diz, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Meus amados, para encerrar, não ficar muito longo o vídeo, no tópico 3 diz assim, Neemias solucionou o problema. Ele fez uma reunião, primeiro diz assim, Neemias convocou um grande ajuntamento, Neemias 5, versículo 8, reuniu o povo e lembrou a todos os seus irmãos mais pobres que estavam sendo libertados, escravizados, e confrontou-os com a injustiça, perguntando-lhe, vendesse a nós, vocês teriam coragem de vender a nós? Então, aí fala a respeito que quando Neemias ele chama o povo a uma conversa, ele faz uma pergunta e o povo fica sem resposta. Por quê? Porque muitas pessoas oprimem a fé dos irmãos e vendem os próprios irmãos. Como José foi vendido para o Egito, tem muitos irmãos que até hoje não quer saber da dificuldade do seu irmão. E muitas vezes vende o seu irmão por causa de uma dificuldade, podendo ajudar e não o ajuda. A igreja ela tem que ser um lugar de acolhimento, um lugar de recepção, um lugar onde há união e venha ser um testemunho para os de fora, para que os de fora vejam como Jesus trabalha no meio da sua igreja. Devemos ter amor um pelo outro, porque a palavra do Senhor nos diz que nisso o mundo conhece. O mundo conhece, quem é de Cristo conhece a igreja do Senhor por causa do amor que a igreja mostra de uns para com os outros. Vamos lá, seguindo aqui, no tópico 3. A proposta de Neemias foi acatada. Restituímos e nada procuramos deles. Faremos assim como diz, Neemias 5,12. Neemias fez com que o jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Neemias 5,12. Um ato simbólico de Neemias afirmou aquele juramento solene. Então Neemias fez uma reunião entre o povo e disse que o povo não ficasse também usando de má fé com os mais ricos, para fazer também conforme tudo o que a lei dizia, para respeitar também os ricos e não tirar proveito, porque a gente sabe também que tem muita gente que tira proveito das situações. E a igreja de Deus ela tem que andar em conjunto, meus irmãos, é só até aqui, é uma pré-aula, uma breve pré-aula, muito curta, mas é para que você venha ter um pouco de entendimento a respeito do governo de Neemias. Para encerrar, eu quero ler um versículo de número 7 do capítulo 7 de Eclesiastes, quando fala a respeito do sábio. Eclesiastes 7,7 diz assim, ouça, o versículo 7 nos fala, verdadeiramente que a opressão faria adoecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. O suborno corrompe o coração. A causa de muita gente hoje estar frio na fé e fraco na fé é porque acostumou-se a tirar proveito de situações. Então, aqui, quando tem um pastor, alguém sofrendo na igreja por causa de alguma coisa, às vezes tira o sono do pastor, às vezes o pastor fica doído com aquilo. Por quê? Porque está sentindo ali que há proveitos, e então os irmãos devem ajudar e não atrapalhar. No livro de Tito, Hebreus capítulo 13, o versículo 16 e 17 diz assim, e não vos esqueçais da beneficência e a comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. No verso 17, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossa alma.
como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Ou seja, os pastores, eles oram pela vida dos irmãos, para que façam com alegria, para que façam com satisfação. Então, um bom governo, ele precisa também dos liderados que trabalhem ao seu lado. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, a sua igreja. Em nome de Jesus, compartilhe este vídeo para que venha chegar a muitos que venham aprender a palavra de Deus.